Com o tema Perder para Ganhar, chamo bem-vindo você que está conectado conosco para o nosso culto de hoje. Amanhã é o 13º domingo após Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o Evangelho tendo sido espalhado pelo mundo, chegando até nós usufruindo dele também entre nós nos dias atuais, e Deus querendo que possamos também compartilhar este Evangelho a todas as pessoas. Amanhã, sendo então o domingo de Pentecostes, nós queremos ter a leitura primeiramente do Salmo de número 1 e também a leitura do texto do Evangelho para o dia de hoje, de onde vem a temática, então, perder para ganhar, de Lucas, capítulo de número 14, dos versículos 25 a 35, destacando o versículo de número 33. Iniciemos, então, o nosso culto com a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos ou cantemos junto com o grupo Boa Nova. Andam procurando a razão de viver neste mundo mal, querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, mas perdão e amor. Só Jesus pode dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, mas perdão e amor. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus, em Jesus. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, temos pecado contra Ti por pensamento, palavras, ações, coisas que fizemos e deixamos de fazer. Bondoso Deus, por amor de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, perdoa-nos. Se essa também é a Tua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos então, como dissemos no início, fazer a leitura agora do Salmo de número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus.
pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Até aqui, a leitura do Salmo. Nesse momento, nós queremos também fazer a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, dos versículos 25 a 35, onde nós lemos. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele, com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Queremos, nesse momento, confessar a nossa fé cristã com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos junto ou acompanhemos o hino 132 do Inário Luterano.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto há pouco lido do Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, dos versículos 25 a 35, de onde destacamos o versículo de número 33, onde diz: Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Sob o tema perder para ganhar. Amigos no Salvador Jesus, como assim perder para ganhar? Nosso evangelho de hoje, ou seja, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, ele vem logo após uma parábola contada por Jesus no mesmo capítulo 14. A parábola da grande festa. O resumo desta parábola é: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. E mandou um empregado com um convite bastante chamativo. Venham, que tudo já está pronto. Mas uma por uma das pessoas convidadas começaram a dar desculpas. Diz o texto que alguém disse: comprei um sítio e preciso olhar esse sítio. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. E alguém outro disse: acabei de casar. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. O patrão não gostou, diz o texto, que ficou irado. O patrão deu então ordem ao seu empregado de sair depressa pelas ruas e becos e convidar, sem exceção, todas as pessoas. E cita pessoas discriminadas pela sociedade da época. O empregado cumpriu a ordem, mas ainda sobrou lugar para a festa. E o patrão determinou em insistir com as pessoas a fim de que a casa ficasse cheia para a festa. Os que rejeitaram o convite ficaram fora da festa. Essa parábola é o pano de fundo do ensinamento de Jesus em nosso evangelho de hoje há pouco lido. Como reagimos ao convite de Jesus a segui-lo? A tendência de todo ser humano é caminhar antagonicamente, contrariamente ao convite de Jesus. Diz o Salmo 51, 5: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Só consegue seguir Jesus aquele que o Espírito Santo tocar o seu coração pelo batismo ou pela palavra. Como diz em João 3,5, nascer de novo. O evangelho de hoje nos relata que uma grande multidão estava acompanhando Jesus. E ele virou-se para eles e disse. E o nosso texto do evangelho que acabamos de ler e queremos relembrar, os versículos 26 e 27, diz assim: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. O amor a Jesus, ele deve estar acima do amor aos membros da família. Assim como Jesus carregou a sua cruz, o cristão precisa também firmar a sua vida em Jesus, mediante a fé nele, carregando também a sua cruz. Perseguições ocorrerão. E o que é carregar esta cruz? É ser perseguido porque é um cristão. Dor, sofrimentos, tudo isso faz parte da vida do cristão.
Jesus não deixou de falar a realidade do que é segui-lo. Vimos claramente também na história do ministério de Jesus e também na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Mesmo diante de tantas dificuldades que poderá ter o discípulo de Jesus, Jesus diz, é preciso suportar esse sofrimento, ou até a morte. E Jesus coloca isso como aqueles que o seguem verdadeiramente. Porque muitos, diante das dificuldades, o abandonam. Jesus foi aquele que, diante das dificuldades, ou seja, levar sobre si todo o pecado de toda a humanidade, não deixou de caminhar para a cruz, mas caminhou para a cruz, entregou-se por todos nós e em nosso lugar morreu, ressuscitou vitorioso e nos oferece, por graça, mediante a fé, perdão dos pecados, vida e salvação. Jesus quer uma vida de todo o seu discípulo de arrependimento diário e confiança nele, acima de tudo. E isto agrada ao Pai que enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Jesus é aquele do qual a Escritura diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A quantas anda a nossa resposta ao convite de Jesus para segui-lo? É importante que fique bem claro que não se trata de algo sem valor, segui-lo, ou inexpressivo, ou de pouca importância, ou, quem sabe, sem prioridade, que dá para deixar para depois, ou para mais tarde, ou quem sabe até recusar sem consequências. Em Deuteronômio 30:15, Deus diz ao seu povo e a nós: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Andar no caminho do Senhor denota confiança nele, amá-lo de todo o coração, respeitá-lo em sua santa palavra e querer viver conforme a sua santa vontade, os seus santos mandamentos. Não ouvi-lo é justamente o contrário. Se opor ao que ele convida para poder segui-lo. Ou seja, é o contrário de tudo o que pode ser levado para a vida, ou seja, caminhar para a morte e para a condenação eterna. Em Deuteronômio 30:19, um pouco mais adiante, diz: eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida. Deus promete bênçãos sobre bênçãos para o seu povo, que diariamente renova seu voto de segui-lo mediante arrependimento e fé. No Evangelho de hoje, então, Lucas 14:25-35, voltando ao texto, Jesus está dizendo à multidão que o estava acompanhando, e para nós também, que entre a morte e a vida, escolhamos a vida. Ou seja, ele, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, como diz em João 14:6, para que, já nesse mundo, andemos na luz do seu amor e na sua graça, no seu presente de salvação, já com ele aqui, tendo o perdão dos pecados, na certeza desse perdão, com sua proteção, e guiados por ele, na fé nele, em confiança absoluta nele, como nosso único e suficiente Salvador, seguir o dia a dia de nossas vidas. Como anda nossa atitude de
prioridade diante dos convites de Jesus em nossas vidas. Perder para ganhar. Vale a pena perder oportunidades que o mundo oferece em tantos convites que nos afastam de Jesus, para aceitarmos o convite de ganhar a vida com Jesus. Uma vez discípulos de Jesus, por graça, mediante a fé, somos chamados a ser úteis aqui neste mundo, na família, na igreja, no âmbito do convívio com os cristãos e na sociedade por onde nós andarmos neste mundo. E, assim, somos comparados a ser sal, que, estando presente, não passa despercebido. Jesus termina o nosso texto dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Que a nossa súplica ao nosso bondoso Deus seja: Senhor, fortalece-nos na fé em Teu Filho Jesus, para que consideremos como perda todos os convites do mundo que nos afastam de Ti, em detrimento do convite do Teu Filho Jesus para a vida abençoada com Ele já aqui neste mundo e na comunhão contigo e na certeza e esperança da vida eterna no céu. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Momento da nossa oração geral, em que nós queremos nos lembrar de algumas pessoas nas suas necessidades e agradecimentos também, como também a Semana da Pátria, né? 200 anos da independência do nosso Brasil, no próximo dia 7. Lembrar dos idosos, e aqui não podíamos deixar de lembrar novamente da dona Enedina, ao qual levamos a Santa Ceia no lar de idosos, também para ela. A União Amparo dos Deficientes Físicos também de Cachoeirinha, em que levamos semanalmente também a palavra lá. Pessoas doentes e muitas delas, mas aqui temos o nome de 3 pessoas que pediram para serem incluídas: a Helena, lá do Itacolomi, o Ailton, seu irmão, e também o Mateuzinho. Covid, ainda nas dificuldades pelo mundo afora e entre nós, guerras pelo mundo, com consequências entre nós também, outras necessidades. Ano de eleições, e que aceitemos sempre o convite de Jesus nas oportunidades que nos dá da sua palavra e dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Assim, unidos a Cristo, possamos viver a nossa vida aqui até o dia que estaremos com o nosso Deus eternamente. Sinta-se também incluído ou incluída na oração em que vamos fazer agora nesse momento. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, como é bom receber bons convites. E Tu nos convidas para sempre andarmos contigo, deixarmos caminho de morte de lado e andarmos contigo como árvores frutíferas que dão bons frutos, firmados em Ti, nós podemos dar bons frutos. A videira e os ramos, podemos nos lembrar, relativo ao Evangelho também de João 15. Ajuda-nos, Senhor, para que não achemos desculpas para rechaçar o convite, dizer não queremos esse convite e partir para outras coisas. Mas possamos andar na comunhão contigo todos os dias de nossas vidas, que é caminho de vida para este mundo e também para a vida eterna. Olha com tua bondade, misericórdia e graça para tantas pessoas nas suas necessidades especiais, e em especial aquelas que citamos. Olha também para muitos idosos entre nós e pelo mundo afora. Abençoa, Senhor, em tua graça e misericórdia, as famílias no convívio, para que tenham a palavra, tua palavra, como centro das suas vidas, na comunhão com Cristo, único caminho, verdade e vida para ti, possamos viver.
e com o Santo Espírito em nosso coração, nos movendo a vivermos realmente uma vida conforme a tua santa vontade. Faz-nos sermos úteis, Senhor, na família, na igreja e também na sociedade como um todo. Abençoa, Senhor, o nosso país pelos festejos dos 200 anos de independência do Brasil. Que possamos valorizar a pátria que temos e a oportunidade que Tu nos dás de vivermos nela e também ensinarmos isso às futuras gerações. Bondoso Deus, que possas estar conosco a cada dia de nossas vidas, nos ajudando no sustento e tudo aquilo que nós precisamos, sem deixarmos de olhar também para as pessoas necessitadas, o nosso próximo que precisa de amor. E na certeza, como Tu dizes, de que quando atendemos alguém nas necessidades, estamos atendendo a Ti mesmo. Fica conosco, abençoa-nos em nosso dia a dia de nossas vidas, especialmente ainda em tempos de Covid, em tempos de guerra pelo mundo e em tempos também de um ano de eleições em nosso país, para que possamos ter tranquilidade, aqueles que forem eleitos sejam aqueles que realmente sejam de acordo com a Tua santa vontade e possa haver governabilidade tranquila e seguirmos a nossa vida abençoados por Ti no dia a dia, na confiança e certeza do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça e que vale a pena nós perdermos coisas que o mundo nos afastam de Ti para andar contigo todos os dias, até estarmos na bem-aventurança eterna. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Momento de agradecimento de todos que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Fica o convite de você estar conosco na próxima semana, próximo sábado, às 19h15. Convite também aos nossos cultos presenciais. Rua Paraguai 37, bairro Fátima Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, para o culto presencial às 19h de todos os sábados. E com oportunidade de, no quarto domingo do mês, às 9h do domingo também o culto. E no Parque Residencial Itacolomi, primeiro, segundo e terceiro domingos, às 9h, a oportunidade também do culto presencial, a parada 79A da faixa Porto Alegre-Taquara. Deus te dê uma boa noite, abençoada, um bom domingo abençoado também, semana abençoada e o convite a estar novamente conosco, próximo sábado, 19h15. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com o hino do Inário Luterano.